Olá, meu nome é Patrícia Carneiro Silva, sou estudante do curso de Geografia pela UES e hoje eu irei ministrar uma pequena aula na finalidade da obtenção da nota da disciplina de Climatologia, onde eu abordarei o tema Interações do clima com a paisagem. Sabemos que o clima influencia na formação da vegetação, e essa vegetação contribui na dinâmica do solo. Diante desse exposto, fica evidente a ligação existente entre ambos. A cobertura nativa de uma região está diretamente ligada às condições climáticas. Para entendermos melhor, exibirei alguns slides sobre o clima e a vegetação brasileira. Aqui estão os tipos de clima brasileiros, que são 6: tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, equatorial, subtropical e o semiárido. Tipos de vegetação. As paisagens, dependendo de sua localização, apresentam características distintas. O Brasil é uma região privilegiada pela sua grande diversidade. No Brasil temos a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, matas intermediárias, temos os manguezais e restinga, mata de araucárias, mata de cocais, temos a caatinga, os campos, o cerrado, temos o complexo do Pantanal e os pampas. Vou iniciar falando do clima tropical. Semelhante ao equatorial, ele é quente e chuvoso, diferenciando apenas pela alternância entre estações chuvosas e secas. A frequência de chuvas ocorre no verão devido às massas de ar que ascendem nos mares quentes e na faixa equatorial, como, por exemplo, o cerrado. A sua vegetação é formada por arbustos e outras plantas que se adaptaram ao clima seco e úmido, que varia de acordo com a estação. Ele está localizado principalmente no centro-oeste brasileiro, mas ainda pode ser encontrado em menor escala em diversas partes do país. Bem, nas regiões que predominam o clima tropical, a vegetação é a savana. Essa vegetação é caracterizada por árvores baixas. O clima dessa região é caracterizado por ser magatérmico. Ao contrário dos outros climas, as estações se resumem em apenas duas: inverno e verão. No tropical atlântico ou litorâneo, influenciado pela massa de ar equatorial atlântica e tropical atlântica, a existência de elevações no relevo, montanhas, nas áreas mais próximas ao litoral, provoca a elevação das massas de ar e, por consequência, as chuvas ortográficas. A floresta tropical Mata Atlântica, a sua vegetação é menos densa, predominando plantas de grande porte, recebendo influências dos ventos úmidos. Desmatada desde o século XVI, no período da colonização, existem somente 7% de área original. O clima tropical atlântico ou litorâneo é um tipo de clima úmido e, por esse motivo, provoca chuvas bem intensas. E como vimos no slide, a vegetação predominante é a Mata Atlântica. O clima equatorial. A característica principal são as maiores médias térmicas do planeta devido à intensa irradiação solar nas baixas latitudes. A amplitude térmica reduzida ocorre fortes precipitações, não havendo estações secas. As chuvas abundantes provêm do mecanismo de convecção dos ventos alísios do hemisfério norte e sul, que ascendem na zona de baixa pressão equatorial. A sua vegetação é densa, por causa dos fatores climáticos da região, que é quente e úmido. A variedade da fauna e flora na região é bastante diversificada, motivo pelo qual é considerada a região mais rica em variedade do planeta. Podemos perceber que a floresta equatorial está presente em regiões com rica biodiversidade. O clima é bem específico e possui características únicas. A vegetação está sempre verde na decorrência ao alto índice de chuvas durante o ano inteiro. O clima tropical de altitude. Ele atua nas áreas serranas da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Zona acima dos 800 metros em relação ao nível do mar. Devido à altitude elevada, as temperaturas são as mais baixas entre os climas tropicais. A vegetação
Em termos fisionômicos, o tipo denominante nessas serras é a floresta densa, chamada floresta serrana ou brejo de altitude, associada à floresta aberta nas escarpas médias e inferiores, e voltadas para a direção dos ventos, a vegetação caducifólia e espinhosa. Nas escarpas, a sotavento da serra ou do maciço onde há serra. No clima tropical de altitude, as suas temperaturas são extremamente baixas, com ventos frios devido à altitude. A sua vegetação são florestas coníferas, que são árvores com sementes. Porém, essas árvores, elas não têm flores nem frutos. O clima subtropical, ele possui uma forte atuação da massa polar atlântica, PA, principalmente no inverno. Esse clima tem amplitude térmica alta com verões quentes e invernos frios. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. No verão, as chuvas ocorrem devido à massa tropical atlântica, TA. E no inverno, as chuvas frontais acontecem por causa da consequência da penetração da massa polar atlântica, PA. A vegetação do clima subtropical. A vegetação nas regiões brasileiras que possuem clima subtropical é diferente conforme a altitude do local. Nas áreas altas, a predominância dos bosques de araucárias. Já nas baixas, onde as altitudes são baixas, predomina a vegetação de campos, também conhecidos como pradarias. Vale ressaltar que a vegetação do clima subtropical é uma floresta mista. No Brasil, nas espécies encontradas, há uma grande diversidade vegetal, que se dá pela adaptação à alternância dos períodos secos e dos períodos chuvosos. Nas áreas altas, predominam, como a gente já viu no slide, né, predominam as araucárias, e nas baixas predominam os campos. Nosso sexto e último clima, o clima semiárido. Ele tem como principal característica a escassez e a irregularidade das chuvas, com distribuição irregular ao longo dos meses. É o clima mais quente do Brasil, dominante no sertão nordestino. A sua vegetação típica é a caatinga, que é a vegetação típica do sertão nordestino. Se dá o valor climático semiárido. São vegetais com folhagem atrofiada, caules grossos, raízes profundas, o que as fazem resistir ao período da seca. Algumas regiões da Caatinga estão em processo de desertificação, por causa da degradação do solo, que já é irreversível. Então, eu deixei por último o clima semiárido, não por ser menos importante, porque além de ser o que eu mais gosto, o clima semiárido possui a caatinga, que é uma vegetação típica brasileira. Em nenhuma outra parte do mundo, somente aqui no Brasil, existe a vegetação denominada por caatinga. E o clima mais quente do Brasil, as chuvas são mal distribuídas, o clima é controlado por massas de ar equatoriais e tropicais. No Brasil, esse clima semiárido é predominante onde? No Nordeste. Isso mesmo. Era o que você tinha pensado, no Nordeste. Essa região, ela tem ocorrido uma intensificação da formação de desertos, gerados pelas mudanças climáticas, e devido ao clima ser muito seco, a vegetação da caatinga se adapta aos períodos de estiagem. É um tipo de vegetação resistente ao clima e apresenta uma elevada biodiversidade, com grande quantidade de espécies endêmicas. Bem, como vocês viram, o clima influencia a formação da vegetação e a vegetação contribui para a dinâmica no solo. Eu vou encerrando aqui o meu vídeo aula. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenha ficado bem claro. Já peço desculpas se não parecer satisfatório, mas foi uma aula feita com muito esforço. Já dizia Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Obrigada a todos e até a próxima.